pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, todas as experiências em tua presença. Que seja o Senhor a ministrar cada um aqui, que essa noite seja uma noite proveitosa, que seja uma noite de crescimento, de edificação do teu caráter em cada um de nós, que venhamos sair daqui impactados pelas tuas verdades. Queremos, Pai, que seja forjado em nós o caráter de Cristo. Desejamos nos parecer cada vez mais com o Senhor, para que de fato possamos agradar ao teu nome, Jesus. Pai, nos ajuda. Nós estamos aqui com o coração rendido ao Senhor, desejando aprender mais do teu reino. E pedimos ao Senhor que o teu Espírito seja muito bem-vindo em nosso meio. Teu Espírito Santo seja aquela força que precisamos para entender e colocar em prática tudo que iremos aprender. Nos ajuda, Senhor, assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração e jejum, tá? Pô, parece que essa aula aqui veio toda de preto hoje, né? Mas foi combinando, todo mundo de preto, né? Se sentar uns lá de cá. Nós vamos falar sobre como crescer em intimidade com o Pai, né, através da oração e do jejum, tá? Então, lembrando, essa é uma aula que, como as outras também, né, eu gosto muito da participação de vocês, eu quero que vocês tirem dúvidas, lembrando que não existe pergunta burra, existe burro? Não pergunta. Então, eu quero que ninguém saia daqui com dúvida, porque é um assunto, apesar de ser tão básico, tão simples, mas é muito profundo. Então é importante sairmos daqui com as dúvidas tiradas acerca do que será ministrado, tá bom? Vamos começar para vocês. O que é oração? Como é que você resumiria oração em poucas palavras? Diga aí. Falar com Deus. O que mais? Orar com Deus de ação é tudo, né? Ação. O que mais? Intimidade com Deus. Intimidade. Alguém falou outra coisa aí? Comunhão, foi? O que mais? Mas como é esse relacionamento? Já tá de intimidade. Amigo? Tá dentro. Pai e filho. Bota paternal, né? O que mais? Tem uma definição que, infelizmente, nós não aprendemos muito essa definição no dia a dia em relação à oração. Então eu sempre gosto de ouvir vocês e aí perceba. Falar com Deus é oração, sim ou não? Sim ou não? Sim. É uma ação. Nós temos que decidir orar, sim ou não? Sim. Tem que ser com intimidade, né? Tem que ser abrindo o coração, expondo. Tem que ter comunhão. Tem que ter relacionamento e é uma relação entre pai e filho. Mas tem algo que muitas vezes nós não abordamos quando definimos oração. E que é algo extremamente importante. Que é isso aqui, ó. Oração é um diálogo. Oração precisa ser compreendido como um diálogo. E o que é que define um diálogo? Falar e ouvir. Mas quem aqui, quando está orando, para ouvir Deus? Eu quero isso, eu quero assim, é desse jeito, faz assim, não é assim? Porque nós muitas vezes não entendemos o que é a oração. Porque a oração, óbvio, você pode pedir, você deve pedir,
né? Mas um diálogo é a fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos. Quando só você fala, é um monólogo. Não é verdade? Então, onde é que está muitas vezes a nossa falha em compreender a oração como de fato ela deve ser compreendida? É achar que nós estamos batendo um papo com um Deus que só quer atender aos nossos caprichos, aos nossos desejos. E muitas vezes nós tratamos Deus como um garçom que está para nos atender em troca de 10%. Não é assim? Porque quando a gente vai no restaurante, a gente é bem atendido pelo garçom, ninguém reclama de dar gorjeta. Só quem realmente é muito sovino, mão de vaca. Mas se você for bem atendido, e infelizmente nós tratamos Deus às vezes como se fosse um garçom. Ó, se o Senhor me tratar bem, se o Senhor atender os meus pedidos, eu te dou 10%. Eu te dou o dízimo. Então, percebam como compreender a oração como um diálogo faz toda a diferença para que a gente tenha de fato um relacionamento com Deus. Porque imagine você que é pai, que é mãe, teu filho só te procura para te pedir as coisas. Fala, Deus. Mas não senta para ouvir o que é que o pai quer, o que é que a mãe quer. Não é assim? Não conversei com ele não. É Deus usando mesmo. Então, às vezes, isso não é oração, isso não é um diálogo. E às vezes a gente é tão insensível, nós somos tão insensíveis quando estamos falando com Deus, que a gente chega a colocar o dedo na cara de Deus e diz assim: se o Senhor não fizer do meu jeito, o Senhor vai ver. Eu não vou para a igreja domingo. A gente ainda quer botar queixo com Deus. Então tem uma definição de oração que eu também gosto muito. Que oração não é quando eu procuro Deus para que o coração de Deus seja alinhado ao meu. Porque quando você tem uma pessoa que vai te servir, você quer explicar para ela: olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Então você está alinhando o seu coração, ou o coração da outra pessoa, com o seu. Eu quero que seja assim, eu quero que faça desse jeito, eu quero isso assim. Então muitas vezes nós tratamos Deus como um servo. Então eu gosto da definição que diz assim: a oração não é o momento em que eu vou fazer com que o coração de Deus seja alinhado ao meu. É onde eu vou me submeter para que o meu coração se alinhe com o coração de Deus. Então assim, olha, a oração de Jesus em Getsemane é tremenda. Porque Jesus está lá conversando com Deus, está angustiado, está suando sangue. E ele chega para Deus e ele é honesto, ele é sincero com Deus. Porque não adianta também você chegar diante de Deus e querer ser um hipócrita, mentiroso, falar aquilo que não é verdade, porque Deus sabe do teu coração. Então olha só, Jesus nos ensina algo tremendo ali. Ele diz assim: olha, Deus, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. O que ele está fazendo? Ele está desejando a vontade dele. Ele está expressando a sua vontade, o seu desejo. Mas ele conclui dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É Deus que está alinhando o coração de Deus ao de Jesus? Não. É Jesus que está alinhando o coração dele ao coração de Deus. E Jesus está tão comprometido com a vontade de Deus e não com a dele, que ele segue o caminho, que ele avança em direção ao propósito. Então, quando nós pensamos, perceba, nas nossas definições, é falar com Deus. Cadê o ouvir a Deus? É uma ação, mas esperar também é uma ação, e a gente acha que não. Ouvir também é uma ação. Tanto que uma das orações dos judeus, está lá em Deuteronômio 6, é chamar de Israel. Ouve, ó Israel. Mas eu gosto de falar diferente, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Quem sabe qual é a diferença? Os homens casados aqui, eu vou dizer rápido qual é a diferença. Vamos entender. Às vezes a mulher diz assim: vai lá na padaria, compra isso, isso, isso e isso. Você ouviu. Aí você vai assim: manda no WhatsApp, senão eu vou esquecer. É assim ou não é?
Quando chega lá, quando você chega lá, ela não mandou, você não escutou, você não internalizou, aí você pega o telefone para ligar, para saber o que é, ela não atende. É assim? Acontece com vocês? Ou só comigo? É desse jeito. Então a diferença de ouvir e escutar. Às vezes você está ouvindo alguém, mas você não está escutando o que ela tem a dizer, você não está internalizando. Então, às vezes nós até ouvimos a Deus por meio da palavra, por meio de alguém que é usado por Deus, mas nós não internalizamos aquilo que Deus falou, nós não damos atenção. Então, Shamael, ouve, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus. Então, é quando Deus está enfatizando para o povo que eles têm um Deus, que eles não devem seguir a outros deuses. Então, ele faz essa afirmação com muita intensidade. Então, tudo isso aqui tá correto, mas se a gente perceber de fato que a oração está incompleta. Então, assim, como vocês têm essa base da parte ativa de falar, o que eu quero me ater é a parte que muitas vezes nós não aprendemos, é ouvir. Nós servimos a um Deus que é vivo, Ele fala. Aí tem gente assim, quem ouve a Deus é esquizofrênico, que ouve vozes. Não, filho, não é esquizofrênico não. Deus fala, e Deus fala de diversas formas. Nós vamos aprender algumas formas como Deus fala, tá? Então, é importante aprendermos. Alguém aqui precisa aprender a falar? Não. Mas aprender a ouvir? Precisa. Escutar, melhor dizendo. Escutar Deus. Você precisa aprender a escutar o Senhor. Dar atenção àquilo que Ele está ministrando. Amém? Dúvida até aqui? Então, olha só. Oração é a junção de orar mais ação. Mas como eu estava falando agora há pouco, esperar também é uma ação. Sim ou não? Sim. Escutar também é uma ação. Então muitas vezes Deus está falando através do silêncio. Como é isso? Deus fala por meio do silêncio. E nós precisamos estar aptos, com os nossos ouvidos treinados. Porque às vezes a minha esposa conversa comigo em silêncio. Quem é casado há muito tempo também sabe o que eu estou falando. Bate o olho, não precisa falar nada. Não é assim? Você já conversa ali, você já... Então, muitas vezes nós vamos precisar desenvolver essa habilidade de alinhar o nosso coração ao coração de Deus de uma forma muito simples e direta. Quanto mais intimidade você tem... Eu vou fazer agora 25 anos com minha esposa. O olhar dela eu já sei. Pelo olhar. E eu sou miserável, falho, né? Então, 25 anos com ela. Imagine Deus com a gente. Deus conhece o nosso coração. Deus esquadrinha o nosso coração. Então, nós precisamos aprender a alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Porque não adianta, se você está buscando a Deus porque você quer as tuas vontades atendidas, se Deus te atender, se você dá as costas para Ele e vai embora, porque você só queria o serviço. Mas quando você de fato entende que o melhor lugar para você estar é no colo dele, ouvindo o coração dele, que o mais precioso que você pode ter na sua vida é comunhão com o Senhor, isso não tem preço. Esse final de semana nós tivemos um acampamento daqui da igreja e um amigo contou a história dele, que ele foi um cara muito bem sucedido, mas ele chegou à conclusão, tendo muito dinheiro, podendo comprar qualquer carro, né, que estava disponível no Brasil, ele podia comprar o carro que ele quisesse, tinha muito dinheiro, chegou num nível de sucesso, mas ele teve depressão. E aí eu estava conversando com ele, a gente ficou um tempo junto lá, e eu estava conversando com ele que aquele ator Jim Carrey, todo mundo conhece?
muito engraçado, muito filme de comédia. Deus é o Todo-Poderoso, ele fez vários filmes legais. Ele postou um tempo desse atrás no Instagram dele a frase que diz o seguinte, não vou lembrar exatamente a frase, mas é mais ou menos isso: gostaria que todas as pessoas alcançassem o sucesso que tanto procuram, para chegarem à conclusão de que não é o suficiente. Forte, né? Porque às vezes a gente quer usar Deus para ser essa escada para chegar onde a gente quer chegar, que é o sucesso, que é o reconhecimento. E ele chegou lá, ele teve toda a fama, todo o reconhecimento. Todo o filme dele era sucesso. Mas ele teve uma depressão e tentou tirar a vida várias vezes. Mesmo sendo milionário, bilionário, tendo sucesso. Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Amém? Amém. Dúvida até aqui? Oração tem poder, sim ou não? Sim. Oração tem poder, sim ou não? Sim. Não. Mas alguém acha que não tem poder? É sério, mas alguém acha que a oração não tem poder? Só eu? Eu vou provar para você que a oração não tem poder. Se ela for feita da forma errada, ela não vai ter poder. Se ela for uma oração onde você só abre a boca, pede, exige, não é uma oração. Então, deixa de ter poder. Você não colocou o coração naquilo e não ouviu. Não, Exatamente. Não parou para refletir. Para escutar. O direcionamento de Deus. Exatamente. A oração sem ação não tem poder. Não, nem sem ação. Ela pode ter ação, mas eu vou explicar para vocês. Eu aprendi isso de um jeito muito doloroso. Há uns anos atrás, ainda como adolescente, eu fui morar numa cidade chamada Centro Sé, no extremo norte da Bahia. E eu fui morar com meu tio lá, trabalhava numa como é que chama? Fazenda de cultivava uva, mandava uva para fora do país. E aí lá não tinha igreja batista nessa cidade na época. Eu fazia parte de uma igreja congregacional. E tinha uma campanha de oração para todos os dias, 5 da manhã, a gente ir para a igreja e orar. E eu tava doido para voltar para a feira, porque eu já namorava com minha esposa na época. E eu namorava e eu doido para voltar para cá. Mas Deus tinha que fazer um milagre para voltar. E eu digo, eu vou entrar nessa campanha, porque eu quero voltar. E aí eu acordava 4h pouca da manhã e ia para a igreja. E eu era um dos primeiros a chegar. E quando eu chegava, tinha uma irmã que ficava responsável por abrir a igreja. E a irmã, ela orava todos os dias de forma muito fervorosa, só que ela não verbalizava o que ela estava orando, mas ela marchava, ia para um lado e para o outro, sabe aquela coisa com intensidade, aquela oração que a gente diz assim, eita, oração de poder, não tem isso? A gente diz assim, é uma oração poderosa. E aí ela ficava lá orando e tal, e ela era uma das primeiras, era a primeira a chegar, porque ela que abria, e era a última a sair. Ela era a última a sair. E ela ficava lá orando. O tempo todo. Era coisa de tipo, de 5 até 6h30. Tinha uma vez que ela ficava até 7. Eu saía mais cedo que eu tinha que trabalhar, mas ela ficava lá. E aí um certo dia eu cheguei e ela abriu e ela não me viu na hora que eu entrei e fui pro meu lugar que eu gostava de aqueles bancos de madeira ainda, e eu me ajoelhei e ela não me viu que eu tinha chegado. E eu fiquei lá, comecei a orar na minha ajoelhada, e daqui a pouco ela começou a orar e ela começou a verbalizar o que ela queria. E ela dizia, Senhor, em nome de Jesus, mata a fulana de tal. Ataque fulminante, Senhor. E quem era a fulana de tal? A irmãzinha que ela queria que Deus fulminasse. Era uma irmã, que era da igreja também, que casou com um cara que ela, quando era adolescente, recebeu uma profecia que ela casaria com esse cidadão. Depois que eu fui descobrir o negócio todo, o rolo todo. E aí, para cumprir a profecia, já que o cara era casado, tinha que ficar viúvo. E aí ela começou. E essa mulher foi uma das irmãs que, quando eu cheguei, me ajudou bastante, me acolheu. Ela não era velha, né, mas
jovem senhora, ela foi muito acolhedora comigo, me envolveu na igreja, me abraçou. Enfim, eu gostava dessa mulher também. E aí eu fiquei desesperado. Pense aí. E a mulher orando, e eu falei, rapaz, Deus me fez chegar mais cedo hoje e ela não me vê, para eu poder orar contra ela. Aí ela orava para um lado e dizia, Senhor, em nome de Jesus. Não, pai, não atende ela não, pai, em nome de Jesus. Senhor, fulano de tal é gente boa. Aí eu ia de um lado orando e eu do lado orando do outro lado. Parecia um jogo de futebol que tá um torcendo para um lado, é batalha. E eu dizia assim, rapaz, eu tenho que chegar mais cedo. E eu esqueci. E pois é. E eu comprando a briga dos outros. E para piorar, eu esquecia de orar por mim. Eu parei de orar por mim, porque eu dizia, eu não posso mais perder tempo orando por mim, eu tenho que orar pela irmã. E aí, porque na minha cabeça a oração tem poder. E se ela está orando, Deus vai atender. E ela orava com fervor, com a fé que eu acho que Deus ficava acuado dela, porque a bicha era braba. E aí eu comecei. Eu chegava mais cedo, tinha uma vez que ela chegava e já estava na porta da igreja. E eu ia até o limite para sair para trabalhar. Eu digo, não, eu saía sem tomar café, eu comecei a fazer jejum, vocês não fazem ideia. Eu digo, Deus me trouxe para salvar a vida dessa mulher. Não, e quando eu tinha um tempo, quando eu dava intervalo do almoço e o povo perguntava, cadê o crente, cadê o irmão, que era meu apelido lá, cadê o irmão? E o irmão estava no banheiro orando, no lugar que eu tinha, e eu ia orar. Eu dizia assim, em nome de Jesus, pai, não atende aquela circuncisa não. E eu orava, é sério. Eu orava desesperadamente. Eu ficava com medo de Deus atender o pedido daquela mulher. Até um dia, Deus deixou eu penar uns dias. Até um dia que Deus disse assim, ei, calma teu coração. Não vou atender ela não. A oração dela não tem poder. Provei ou não provei? Por quê? Porque a oração ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Ainda bem que Deus fez tudo. Imagine se Deus... Aí é onde entra o filme lá do Jim Carrey, do Todo-Poderoso. Tá lá... Eles colocam, né, quem não assistiu, eu acho que é muito interessante. Ele tá lá no computador para responder as orações. Aí chega um pedido de não sei o que, ele diz, rapaz, quer saber de um assim para todo mundo. Pá, né? Aí no outro dia o mundo vira um caos. Por quê? Porque todo mundo que jogou na Mega Sena lá todo mundo ganhou, aí ganhou 10 centavos cada um. Resolveu a vida de alguém? Não. Aí vira uma bagunça. Imagine se Deus fosse dar sim para todos os nossos pedidos. Quanta miséria aconteceria com a gente. Tem vezes que eu lembro de algumas orações que eu pedi que eu tenho vergonha. Eu mesmo, eu sozinho. É ou não é? E rapaz, eu pedi isso. Ainda bem que Deus não me atendeu. Não é assim? Então, a oração em si, ela não tem poder. Então não adianta alguém orar, pode ser pastor, apóstolo, bispo, querubim, serafim. Não importa, se não estiver alinhado com Deus. Porque Deus não tem um compromisso com as pessoas, Deus tem compromisso com a sua palavra. E se a nossa oração estiver alinhada com a vontade, com a palavra dele, aí nada pode parar. Ah, pastor, então não precisa orar não. Não, óbvio que tem que orar. Mas sempre orar como Jesus orou. Minha vontade, Senhor, é essa. Se o Senhor quiser atender, eu estou aqui, viu? Mas se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se não fizer? Continua sendo Deus. Porque senão eu estou servindo para os meus próprios interesses. Eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo ao eu. Deu para entender? Então, quando Meu Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, nós vamos entrar daqui a pouco nele, vamos falar sobre isso. Então, como é que Deus fala conosco? Quem já ouviu Deus falar hoje? Levanta a mão. Deus falou com você hoje? Ninguém? Não é possível, não. Vocês não estão lendo a Bíblia, não, gente? Não estão lendo a Bíblia, não, é? Tá com medo de se eu falar. Deus fala por meio da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando. Sim ou não? Sim.
Então, eu nunca ouvi a voz de Deus, nunca leu a Bíblia. Não é possível. Porque quando você lê a Bíblia, você tem ali Deus falando. Então Deus fala por meio da sua palavra. E essa é a forma que Ele deixou como base para a nossa fé. Existem aqueles que acreditam que a Bíblia é só mais uma forma, ou que Deus não está preso à sua palavra. Então nós, batistas, nós somos crentes evangélicos e somos chamados do povo da Bíblia. A Bíblia é nosso manual de regra e prática. Se alguém falar alguma coisa que não está na Bíblia, para mim não é de Deus. Tem que ter a base na Bíblia. Não estou dizendo que vai ter lá alguém dizendo assim, faz um pix lá para alguém. Está na Bíblia? Não. Tá? Então não é nesse sentido literal da palavra. Mas o princípio precisa estar na Bíblia. Porque se não tiver, se for contrário ao que a Bíblia diz, nós não seguimos. Tá? Não importa quem seja. Grande profeta, homem de Deus. Então, nós cremos que Deus fala através de homens. Eu acredito que em algum momento, nessas aulas que você está vindo, Deus me usou para falar com você. Amém? Eu ouvi pelo menos um amém ali, glória a Deus, pelo menos um. Porque Deus fala, não porque o homem presta, mas é porque o homem se submete à vontade do Senhor. Então quando você ouve uma pregação, quando você ouve alguém, Deus fala através, e aqui é homens e mulheres, tá? Não é só homem no sentido de sexo masculino, não. Deus usa, fala através, mas esse usar tem que ser por meio da palavra. Não pode ser da cabeça do cidadão, vou falar aqui que Deus está mandando falar o que está contrário à Bíblia. Não foi Deus. Simples. Falou o contrário que está na Bíblia, não foi de Deus. Tá? Paulo vai dizer assim, olha, em Gálatas, se aparecer a você um anjo de luz pregando um evangelho diferente do que esse que eu ponho para vocês, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Um anjo de luz, não é o diabo de chifre, de rabo, não. Anjo de luz. E quando você vai estudar as religiões, na verdade, muitas religiões surgem de aparições de anjos. Anjos que aparecem e dão uma nova orientação. O Islã é assim, os Mormons, tantos outros aí que eu não vou lembrar agora. Então Deus fala também através da manifestação da natureza. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que é indesculpável aos homens olhar a natureza e não ver Deus. É indesculpável, não tem como se olhar para o mar e não enxergar a grandeza de Deus. Não é verdade? Se olhar para o pôr do sol, olhar para a lua cheia, não tem como. É indesculpável ao homem não ver a manifestação de Deus por meio da natureza. Então Deus fala, né? O arco-íris, né? O arco-íris. Gente, muito. Que na verdade não é arco-íris, você sabe, né? É a aliança. É o arco de Deus. Porque o arco-íris, íris é uma deusa grega. E foi dado esse nome porque, segundo a mitologia, é ela que projeta esse arco. Então nós chamamos como arco-íris, mas é chamado originalmente do arco de Deus. Fala, meu tio. Na minha escola, eu tava chamando... Dá um negócio desse aqui, velho. É parecido o arco-íris na minha sala. Aí então, aí uma colega foi lá e falou. Depois te dou um. Lá da igreja dela, falou que não deve chamar arco-íris. Ela falou que é o nome de uma deusa íris. Aí eu fui lá, nos tempos da escola, voltei pra minha casa, peguei meu celular, pesquisei se existia uma deusa chamada Íris e aprendi que existe uma deusa chamada Íris por causa dessa aluna. Tá vendo aí? Ela te abençoou, Deus usou ela para mostrar para você. Deus fala diretamente com os seus. Como é que Deus fala? Não sei, só sei que é assim. Diga.
Tava esperando mais um tempinho, tem gente que chega mais atrasado, né? Mas já deu 8. Vai passando aí. Passando aí, por favor. Então, Deus, como é que Deus fala diretamente? Eu poderia te dar vários exemplos de como Deus já falou comigo. Vou contar uma história. Eu gosto de contar essa história, mas vou contar porque eu creio que pode edificar a tua vida. Mas eu peço que fique entre a gente. Apesar que tá gravando, não tem nem como. Mas uma certa vez, alguns anos atrás, eu ouvi Deus falar comigo no culto de uma maneira muito especial. Deus tinha me pedido a minha empresa. Eu fechei a minha empresa para me dedicar ao ministério. Na época, Deus tinha me pedido a minha casa para resolver um problema familiar que eu não tinha nada a ver, mas eu acabei abraçando o que Deus mandou. E eu não tinha mais empresa, não tinha mais casa. O que é que eu tinha? Um carro. O que foi que Deus pediu? O carro. Ah, mas tu tinha 2 carros para dar um e o outro não? Não. Mas como foi isso? Estava num domingo de manhã. O carro que eu tinha era um... Talvez muitos não vão conhecer, que não é um carro muito comum. Um Ford Edge. Lembra? Ford Edge, ele era 3.5, fazia 4 km com litro. O carro tinha, né, muita tecnologia, eu amava o carro. Foi um sonho que eu realizei, o carro dos meus sonhos. E eu realizei com 26 anos de idade, comprei esse carro. E eu tinha somente esse carro, já estava sem empresa e já estava sem casa. E eu estava no culto de manhã, adorando, e Deus falou muito forte ao meu coração, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo assim: eu quero que você doe seu carro. Eu falei: pô, Deus, peraí, não tem um outro. Aí na hora você pensa assim: ah, se Deus está me pedindo, que Ele vai me dar um melhor, né? Não é assim que a gente pensa? E aí eu falei: ó Deus, não, e fiquei resistindo e tal. Mas aí foi muito forte o Espírito Santo falando no meu coração: doe o carro. E eu tinha colocado o celular e a chave assim na cadeira. E nessa hora eu estava de joelhos e eu chorava muito. E aí minha esposa tinha de levar o nosso filho para a salinha. E quando ela voltou, ela me viu chorando lá, todo catarrado, aquela agonia toda. E aí ela falou: o que foi que aconteceu? Eu falei: não, calma aí que Deus está falando comigo aqui, daqui a pouco a gente conversa. E eu ali conversando com Deus, e Deus falou muito forte no meu coração: doe o carro. E eu, louvor rolando, e eu peguei a chave do carro. Eu falei: tá bom, Deus, para dar, diga quem é que é para dar. Aponta aí. Aí eu fiquei olhando, o pastor Jades estava ministrando. Eu falei assim: pode dar para o pastor Jades? Não, pastor não. Aí eu olhei para o outro lado: para dar para fulano? Não. Para dar para Beltrano? Não. Eu falei: meu Deus do céu, para dar o carro. E aí Deus falou muito forte ao meu coração algo que eu nunca vou esquecer. Deus falou ao meu coração uma frase que eu nunca tinha ouvido falar, mas Deus falou assim: ó, a casa você doou para evitar a morte, o carro vai ser para gerar vida, doe para a casa de amparo. Desse jeito. E aí eu falei: amém. A gente foi para casa, conversei com minha esposa. Ela falou: não, Deus já vinha sinalizando que ia acontecer algo, Ele estava preparando meu coração. Não sabia que ia ser isso. Como é que vai ser para ir trabalhar, para ir para a igreja, para levar nossos filhos na escola? Eu falei: não sei. Como é que vai ser, eu não sei. Mas eu tenho convicção que foi Deus que falou e eu quero obedecer. Amém, amém. Fui, conversei com o pastor Jades. Ele: não, peraí. Eu falei: não, pastor, não tem. Ele tem certeza? Tem. Pronto, enfim. Doei o carro. E aí teve várias situações. Eu fiquei a pé. Quanto tempo? Quase 9 meses. Uma gestação. Ah, então aí Deus mandou um carro melhor para o senhor? Não. Eu trabalhei e Deus me deu condição para comprar outro carro.
E é engraçado que durante esses 9 meses, tinha vezes que eu tinha 3 carros na garagem de casa. O pessoal do condomínio que eu morava pensava que eu tava traficando carro. Todo dia era um carro diferente. E Deus usou essa situação para me tratar de uma maneira muito profunda. Quando, por exemplo, eu tive que ir para uma reunião onde eu estava com grandes empresários no mercado de Feira de Santana e eu estava sem carro. E na época não tinha muito esse negócio de Uber, já tinha, mas não era tão forte quanto é hoje. E aí eu falei, pô, como é que eu vou para a reunião e tal? Falei, eu vou pegar um motoboy. Aí a reunião ia ser amanhã, no dia anterior, um amigo meu me liga dizendo, eu tô com vergonha aqui, mas eu tive vontade de fazer uma proposta pra tu. Eu falei, qual é? Rapaz, tem um carro aqui, eu queria te emprestar esses dias que vai ficar parado o carro. Eu falei, oxi, é de Deus. Ele falou, calma, rapaz, não comemora isso não. Eu digo, por quê? Que tu não sabe qual é o carro? Eu digo, oxi, pode ser um Uno. Sem ar-condicionado, sem direção. Eu digo, e tu já sabe que é o carro, é? Pro cara que tá acostumado a andar de Ford Edge. De Uno, meu irmão. Sem ar-condicionado. A chave, não tinha nem alarmezinho, você tinha que meter a chave para... Tinha que conferir as 4 portas, se nenhuma ficou aberta. Mas foi Deus que fez aquele irmão ligar para mim. Eu não sabia na época, mas eu entendi depois. E aí poxa, uma benção. Eu digo, rapaz, diga onde é que tá o carro que eu vou buscar. Ele falou, não, vou pedir para deixar aí na tua casa. Eu digo, achei benção demais.